Olá, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila e vou fazer uma breve apresentação, né? Vai ser esse vídeo aqui, ele vai ficar no ar somente por 24 horas. É um voto que eu estou fazendo com Deus pelo ano novo, né? Para quem não sabe, essa semana está iniciando o ano novo no calendário judaico, que é o calendário estipulado por Deus. Então, eu estou ofertando 24 horas de uma aula minha e eu espero que vocês possam desfrutar e aproveitar, tá bom? E que isso sirva de crescimento para vocês, tanto no plano espiritual quanto no plano natural. Eu sinto muito por aqueles que vão reclamar, que vão falar, ai, por que isso? Deixa liberado, né? Foi uma oferta que eu fiz para o Senhor, foi um voto que eu fiz para Deus. Eu vou continuar trazendo aqui no canal ensinamentos da palavra do Senhor, porém, isso aqui são aulas de terapia, o que eu faço com os meus pacientes nas sessões terapêuticas. Então, eu quero, em nome do Senhor Jesus, pedir a cobertura espiritual de Deus, porque essa aula vai ter questões de libertação espiritual. Em nome de Jesus, que o Senhor nos revista, né, com a sua armadura, que tira toda opressão que possa vir do lado das trevas, nos guardando de todo mal, em nome de Jesus, e abrindo a cabeça, nossa mente, para o entendimento. E que eu também possa fluir aqui entregando o máximo que eu posso para vocês. Então, vamos lá. O que eu quero ensinar para vocês hoje é que, assim, a gente ouve muito se falar nos testemunhos, nos canais de restauração, que primeiro começa por nós, primeiro em nós. Mas ninguém consegue explicar por quê, como que é em nós, né? O que que eu tenho que fazer? Como que eu entendo isso, né? Que primeiro é em mim. Qual é o princípio estabelecido para isso? Realmente é uma regra? É uma ordem? Às vezes a gente ouve testemunhos e aí a pessoa fez aquela bagunça e o cônjuge voltou. Será que isso realmente foi uma restauração? Será que Deus está nisso? Então eu também posso fazer da minha vida uma bagunça que Deus vai restaurar, que Deus vai fazer. Vamos tentar entender aqui na Bíblia, da onde vem esse princípio e o que Deus realmente espera de nós. Então, para quem vai acompanhar a leitura, eu vou ler várias passagens bíblicas, né? Vou tentar ler duas, na verdade, para esse vídeo não ficar tão longo. A primeira está em 2 Coríntios 5 e a outra eu vou ler 1 Coríntios 7, 6 e 7, só pedacinhos do 6 e do 7. E vou citar outros versículos para vocês poderem entender. Partindo então do que nós iniciamos aqui a live falando, que primeiro o processo de restauração da família, do lar, do casamento começa por mim, que fui chamada, ou seja, a primeira que as escamas dos olhos caíram, e eu comecei a entender que a vontade de Deus é que os casamentos sejam restaurados. Então, eu preciso entender que aquele que caiu em si primeiro é aquele que tem mais força espiritual, é a pessoa mais forte espiritualmente. Então, essa força espiritual está totalmente ligada ao quebrantamento da pessoa. Então, por exemplo, eu falo para vocês que eu repudiei primeiro. Só que, como meu marido ficava tentando com a força do braço, ele não teve as armas espirituais para lutar contra aquilo que era a verdadeiro problema do casamento, né? Porque o apóstolo Paulo não vai falar que os nossos inimigos, né, não são o nosso próximo, né, não é a carne e o sangue, mas sim os principados e potestades. Então, quando há uma destruição, o que que a Bíblia fala? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O que que aconteceu o casamento quando se separou e a gente caiu no deserto? Houve um roubo, né? Houve uma morte e houve uma destruição. Então, isso aconteceu porque foi forças espirituais que agiram dentro dessa família. Então você consegue perceber que enquanto estavam ali dentro de casa os dois, havia vária influência espiritual. Então qualquer coisa que um falava, o outro interpretava de um jeito totalmente diferente. Você falava A, o outro entendia B, C e D, sempre um se vitimizando diante daquilo que o outro estava falando. Ninguém queria resolver. A gente queria só estar certo. E estar certo é esse espírito de arrogância do ser humano, de orgulho. E aí o que que a Bíblia diz? Que Deus, ele ouve os humildes.
mas ele rejeita os orgulhosos. Então, por mais que a gente orava, pedia, enquanto estava ali, eu estava na igreja, Sheila, o que que aconteceu? Por que que Deus permitiu isso? Porque em momento algum nós paramos, literalmente, e falou, Senhor, que seja feita a tua vontade. E começamos a mudar o caminho, o percurso. Então, quando a gente cai nesse deserto, que vem essa dor sobre nós, de que a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, e agora? O que que vai ser da minha vida? O que que vai ser da minha família? E por que tem que ser começar por mim? O primeiro, porque tem que começar por você, é que teu coração, né, ele é mais quebrantado diante do Senhor. Você não precisa ser tão mais exprimido para você poder se render à vontade de Deus. Já o outro, ele fechou mais o coração dele endureceu. Por isso que lá em passagens de Ezequiel 36, Deus fala que ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. De quem que ele está falando? Dos dois. Tem um que é uma pedrinha, né? Tem outros que é diamante, que você bate, 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 o negócio não quebra. Mas Deus sabe como quebrar. Ele tem o martelo certo para quebrar cada coração. Só que um é mais rendido do que o outro. Então, para validar isso, aqui na palavra, para vocês, eu vou ler 2 Coríntios 5, quem vai acompanhar, eu vou ler o 18, do 18 ao 21 e vou explicar para vocês. A Bíblia diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vou explicar novamente, vou ler e explicar para vocês. Ora, tudo provém de Deus. É alguma coisa, algumas coisas que a Bíblia está falando que provém de Deus? Não, a Bíblia está falando que tudo provém de Deus. E essa provisão de Deus, o que que ela faz com a gente? Até a graça imerecida nos alcança. Aí a Bíblia diz que nos reconciliou, gente, verbo, reconciliou, passado, que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, com o próprio Deus por meio de Cristo. Por que por meio de Cristo? Porque pelos meus pecados e pelos seus pecados, a gente não podia receber essa graça de receber o perdão de Deus. Reconciliação é um perdão. Então, quando Deus está falando que ele se reconciliou conosco, ele está apontando a cruz. Porque em Deus, meus irmãos, não há injustiça. Então, por um, a Bíblia diz que entrou o pecado, que foi Adão. Adão pecou e todos nós fomos destituídos da graça segundo a palavra do Senhor. Assim como Cristo, ao fazer a coisa certa, se reconciliou a humanidade com Deus. Agora, aqueles que querem fazer participe da graça vão receber a reconciliação do Senhor. Mas, Sheila, se Adão pecou, por que que eu sou participe disso obrigatoriamente? Eu não escolhi. Irmãos, a gente só está fazendo parte dessa colheita de Adão naquilo que nós estamos quebrando o princípio. Ou seja, Adão pecou. E por ter pecado, nós todos fomos destituídos da graça. Então, quando a gente comete um pecado em alguma área, é naquela área que nós vamos ser julgados e punidos. Então, quem roubou vai ser julgado e preso, e vai pagar a sua parte da sua pena. Se o juiz determinou 3, 5, 10, 20 anos, quem somos nós para dizer que aquele juiz é errado, ainda que ele tenha avaliado, ou seja, condenado outra pessoa pelo mesmo crime com menor pena. Ô, Sheila, então quer dizer que para uns Deus condena mais do que para outros? Sim, e depende do quê? Depende de muitas outras coisas por trás disso. Que outras coisas dependem por trás disso? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bíblico para vocês e depois vou dar um exemplo da vida real. Vida, não que a Bíblia não seja, né? Mas é porque já passou. É isso que eu quero dizer para vocês. Por exemplo, Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O que que Davi fez? Davi lutou todas as batalhas que Deus mandou ele lutar. Ordenou para ele ir lá lutar, ele foi lá e fez do jeito que Deus queria. Então, por causa disso, a família, os antepassados de Davi foram redimidos dos seus pecados, e Davi alcançou no Senhor uma graça maior pelas suas gerações seguintes, ou seja, pelos filhos e os filhos dos seus filhos. Por quê? Porque é uma promessa lá de Êxodo. Lá em Êxodo 20, no verso 5, diz assim:
que Deus, ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Porém, quando a gente encontra o perdão, ele vai abençoar até 1000 gerações. Então, por exemplo, Deus fez uma promessa a Davi, que só os herdeiros deles, ou seja, as futuras gerações, era que iriam sentar no trono. Por quê? Porque Davi alcançou esse favor do Senhor, essa batalha do Senhor. Então, quando a gente cai no deserto, que aí você vê umas passando 1 ano, 2 anos, outras 5 anos, outras 7 anos, outra mais tempo, é porque dentro da pena que foi dada ali no decreto espiritual, cada um tinha o que essa pessoa tinha lá no mundo espiritual para compensar, vamos dizer assim. Ah, Sheila, a gente pode comprar bênção? Não, a gente não pode comprar bênção, mas Deus, ele não é injusto. Então, eu, Sheila, por exemplo, eu já contei as histórias de vida aqui para vocês. Não sei se eu já contei em algum vídeo para vocês. E, irmãos, eu não quero desonrar os meus antepassados, a minha família, pelo contrário, que aquilo que a minha família viveu e que a gente passa, que a gente colhe, não é para eu trago aqui para vocês como desonra. Então, não mal interprete. Interpreta isso como eu estou usando o meu exemplo para poder ajudar você a entender o que está acontecendo na sua vida. Então, eu tive, por exemplo, lá nos meus antepassados, uma pessoa que foi prostituta. E ali conheceu, né, a, o outro lá, se uniram e ali começou essa formação da minha genealogia, ou seja, dos meus antepassados até chegar em mim. Eu sou a quarta geração dessa pessoa. Então, o que que acontece? A maldade dos, dos casamentos que possam ter sido destruído por causa dessa condição de vida que a pessoa escolheu, está sendo visitada em mim ainda, na minha geração. Então, o que que a gente vê na vida da minha família? Muita separação, muito divórcio, relacionamentos que não funcionam, traições, né, abandono, e tudo isso é por quê? Porque está passando uma maldição de pessoa para pessoa. Mas e se eu, hoje, busco conhecimento, busco entendimento, entendo que eu preciso, no mundo espiritual, acertar essa dívida, ou seja, me reconciliar com Deus, reconciliar os meus antepassados com o Senhor, né? Com Deus. E ali eu começo então a alcançar o perdão de Deus pelos antepassados. Sheila, tem que orar pelos meus antepassados? Não, você tem que conhecer sua história. A gente, quando está lendo a Bíblia, eu falo por mim, antigamente, hoje não, hoje que eu entendi a importância de conhecer essa genealogia bíblica, eu comecei agora não só vim de frente para trás, mas eu passo esse caminho reverso para entender de onde cada um saiu. Por exemplo, eu aprendi que Davi veio de Raabe, então Raabe era prostituta. Então, será que ela alcançou, conseguiu ali esse perdão de Deus? Por que que Davi, sabendo das leis, foi lá e adulterou? Entende? Então, ou seja, existe um mover espiritual. E a Bíblia mostra claramente na história de Davi. O que que a Bíblia mostra na história de Davi? Primeiro, ele viu ele viu e aquilo projetou uma imagem na mente dele. E ele não levou o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Ao invés dele resistir o diabo, para o diabo fugir dele, o que que ele fez? Ele não quis saber, ele foi lá e se enfiou de cabeça. Consequência disso foi que gerou um filho ali. Sheila, isso pode estar acontecendo nos dias de hoje com o meu cônjuge? Eu falo não só com o seu cônjuge, como com você hoje que está vivendo uma aliança que não é sua, né? Ou seja, que está vivendo uma segunda aliança com a pessoa que você está se relacionando, e vai vir esses tipos de consequências sobre a vida de vocês. Sheila está dizendo que filho é maldição de jeito nenhum, mas é como se fosse uma advertência, vamos dizer assim. Como assim? E que advertência seria essa, irmãos? Por que tantos pais abandonando as casas, abandonando os filhos, entende? Ou seja, aí aquela mulher, quando está sofrendo, vamos dizer assim, ah, você está sendo muito machista. Não estou sendo machista, eu estou trazendo uma realidade da nossa sociedade. Aquela mulher, quando está sofrendo por estar ali criando os filhos sozinho, é só você olhar para o lado, que você vai ver um caso como esse que eu estou dizendo que está ali sofrendo com a criança agora para educar, criar, formar, alimentar, pagar uma boa educação, até
essa criança se tornar um adulto e ser independente, vai ser muitas dores, porque ninguém pode, uma mulher não pode fazer um papel, uma mãe não pode fazer um papel de um pai não pode nunca fazer o papel de uma mãe. Então aquilo vai trazer tantas dores, culpa, remorso. Eu lembro quando minha filha era pequena que eu não conseguia tomar a decisão de me separar, mesmo não estando feliz, mas não conseguia tomar a decisão de me separar. Eu olhava para ela e eu me sentia culpada, porque eu falava assim, meu Deus, se eu falava assim para ela enquanto ela dormia, né? Se eu separar, minha filha vai crescer como eu, sem pai, eu não posso fazer isso com a minha filha. E eu também lembro que quando eu separei, eu também olhava ela dormindo e eu também chorava, falando assim, meu Deus, meu amor, eu não, me perdoa, perdoa a mamãe não teve a pretensão de te deixar sem família, a mamãe estava cega, não sabia o que fazer. Adianta? Por que que quando eu estava lá casada, bonitinha, vendo minha filha pequena, pensando nas consequências, eu não abandonei o orgulho? Eu não fui tentar entender como ser melhor esposa. O que que precisava para o mundo espiritual parar de agir na minha casa? Eu nem achava que era o mundo espiritual, eu achava que era meu marido. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então, por que que depois de separada, quantas mulheres hoje olham seus filhos ali chorando, sofrendo sem o pai, essa criação que elas vão ter que viver só, quantas delas pararam para olhar para a vontade de Deus? Entende? Então, o que que as pessoas estão fazendo hoje? Se acostumando com o sofrimento. Quem deu esse grito de liberdade, falou, agora eu vou fazer segundo a palavra de Deus, são pessoas que se rebelaram contra o sistema do sofrimento, disseram assim, eu quero quebrar esse mal da minha geração, eu quero quebrar esse mal da minha vida. Se eu vou conseguir ou não, eu não sei, mas eu sei que isso precisa ser interrompido e eu vou ser Davi que Deus está chamando dessa geração aqui, da minha família. Quantos de nós somos assim? Ou quantos de nós somos como Saul? Vai lá, Samuel, dá um jeitinho, fala com Deus, porque a minha vontade é que esse povo me idolatre, porque a minha vontade é que esse povo se curve diante de mim, que a minha vontade é mostrar para esse povo o quanto eu sou poderoso, roubando a glória de Deus, roubando a vontade perfeita de Deus. Então, o que que Deus falou que ele era? Que esse pecado de obstinação dele era igual ao pecado de feitiçaria. No mundo espiritual, ou seja, a sua obstinação por querer a sua vontade está sendo tida igual ao pecado de feitiçaria. Aí as irmãs vêm e falam assim para mim lá no grupo, Sheila, revelaram lá na igreja que foi feito um feitiço na minha vida. Aí eu falo, minha irmã, será que você, na sua obstinação, não gerou lá no mundo espiritual o mesmo efeito de um pecado de feitiçaria? Aí é óbvio, as pessoas que têm a visão aberta, ou as pessoas que estão acessando essa outra dimensão, estão vendo que tem lá um pecado de feitiçaria. E qual pecado seria esse? Pode ter sido aberto por você mesmo. Então, o que que eu quero que vocês aprendam nessa aula? Que quando Deus te chama, vai doer mesmo. Porque Deus precisa tirar essa casca dura primeiro que está em você, que não te deixou ver antes da sua família quebrar os seus erros e se posicionar como uma esposa sábia, um marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Então, é essa casca que está em você, ela precisa ser tirada. É aquele processo de metamorfose da borboleta. Ela troca a pele. Gente, quando a gente dá um cortezinho, aquele negócio, você fala, meu Deus, que dor é essa? E só foi um cortezinho, imagina, na pele, né? Imagina você ter que trocar toda a pele. É esse processo de metamorfose que Deus quer fazer. Ele quer tirar aquilo que é impuro, que é profano, que é orgulho, que é ranço, que é rancor, que é falta de misericórdia, falta de perdão e te fazer mais alvo que a neve. Aí você pensa, um ser pecador como nós somos, tendo que purificar no topo de ser alvo como a neve. É palavra, o Senhor quer transformar as nossas vestes. Ele quer trocar as nossas vestes. Está na Bíblia isso. Então, o processo de reconciliação, como diz na Bíblia, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou no passado consigo mesmo por intermédio de Cristo, ou seja, pelo sacrifício de Cristo, ele aceitou que nós pudéssemos ser agora perdoados
Mas, Sheila, então quer dizer que é só eu aceitar Cristo que eu sou perdoada? Eu falo que o maior presente que eu recebi aqui, e desculpa, na minha vida, um dos maiores presentes que eu recebi na vida, e mais uma vez eu quero falar para vocês, não estou falando para desonrar a pessoa, Deus conhece meu coração, é para te ajudar. Foi quando eu comecei a entrar em umas aulas online que o meu antigo pastor lá das primeiras igrejas onde eu encontrei novamente com o Senhor e vivi o primeiro amor, estava dando, né? Eu nem lembro por qual era o aplicativo ali. E aí eu lembro que eu entrei e era uma aula de maldição. Eu falei, nossa, essa aula eu não posso perder. E ele que me aguente, que eu vou fazer muitas perguntas mesmo. Ele é um homem instruído, tem um alto cargo no que ele trabalha, até a pregação dele eu acho uma pregação difícil de se entender, porque tem um linguajar extremamente culto, e a gente precisa, quando vai falar com o povo de maneira geral, sabendo que ali tem várias, né, categorias, por isso que eu tento usar a palavra mais simples possível, porque desde a pessoa que tem muita instrução até aquela que tem pouquinha instrução vai poder conseguir acompanhar o que eu estou explicando. Então, a gente ficava no culto anotando as palavras, buscando depois, na época não tinha nem internet, né? Era no dicionário, eu perguntava para ele, pastor, o que significa isso? Então, ou seja, quando a gente não entende uma palavra que é dita, já toda a estrutura perde, né? É, a estrutura do que está sendo pregado, o texto com o contexto se perde. Então, eu lembro que quando eu entrei nessa aula, não foi uma palavra difícil que ele me falou, mas foi uma direção errada. E eu sou extremamente grata por essa direção errada, porque foi a minha insatisfação por ele não ter respondido que me fez procurar mais e encontrar. Eu lembro que a aula era sobre maldição, e ali ele ensinou que quando a gente aceita Cristo, a Bíblia está dizendo que ele levou sobre si as nossas maldições. Então, que a gente, ao aceitar Cristo, já não ia mais ver o mal dos nossos antepassados acontecendo na nossa vida. Só que eu, na minha cabeça, já tinha aceitado a Cristo, e por que que eu estava vendo a reprodução do mal da minha família se reproduzindo em mim? Quando eu fiz essa pergunta, eu falei, pastor, por que que então que eu estou vendo as coisas acontecendo na minha vida, que aconteceu na vida da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó? Ou seja, eu desci as águas, eu levantei as mãos aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele falou, então você não aceitou Cristo, porque a Bíblia está dizendo que ao aceitar acaba as maldições. E aquilo me causou uma inconformidade dentro de mim, porque eu tinha certeza que eu queria a Cristo como o meu redentor, o meu Salvador, sabe? Que eu queria Ele como o meu único, como o meu único Senhor, né? E ali aquilo me causou uma inconformidade terrível. O que que eu comecei a fazer? Procurar sobre maldição. Eu falei, não, eu preciso encontrar então uma saída para isso. Quero saber o que que as demais pessoas estão falando. E ali foi quando eu encontrei, por exemplo, o ministério da pastora Ana Teresa, que eu sempre falo para vocês. Ali eu comecei a ver que ela pregava sobre maldição e que o que ela mostrava na Bíblia era o que eu estava vivendo. Então, Sheila, o que que isso tem a ver com o que você está ensinando aqui? Que quando a Bíblia está falando que todos nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado de Adão, é que quando eu quebrar um princípio espiritual, como Adão quebrou, eu vou colher naquela área. Então, assim, se eu for na padaria, a atendente me der um troco errado, e eu olhar e falar, ai, eu dei R$ 50 e ela tá me dando troco de 100. Eu dou no pé, vou lá no sapatinho embora, aonde que vai gerar uma maldição na minha vida? Vai gerar uma maldição na minha vida no casamento? Não diretamente, vai gerar uma maldição nas minhas finanças, porque isso é engano, isso é roubo. Quando eu aprendi sobre esses tipos de princípio, eu aprendi que a gente tem, por exemplo, lá em Provérbios vai dizer que na nossa língua tem o poder da vida e da morte. Então, esse pecado no mundo espiritual, ele tem o mesmo poder de quem foi lá e assassinou, com penas e condenações diferentes, mas está debaixo do mesmo jugo. Então, por exemplo, uma das direções que o Rabino deu quando ele estava explicando sobre os princípios da vida e da morte, ele falou assim: se você for em uma loja e você entrar lá e você ocupar o tempo daquele vendedor sem ter a intenção de comprar, você está gerando na cabeça daquela pessoa uma ilusão. E essa ilusão vai fazer com que ela fique ali
ansiosa por vender para você, talvez é um vendedor que ganhe por comissão, ou não, ele só precisa bater uma meta, e quando você já não tinha intenção, você só agradece e vai embora, aquilo você gerou já um pecado no mundo espiritual, é a ilusão. Então, essa ilusão que você gerou na mente da pessoa, ela vai voltar para você de alguma maneira. Aí são as mulheres, as pessoas que falam assim: nossa, mas ele sempre me traiu, eu nunca vi. Por que que você nunca viu? Porque você estava gerando ilusão na vida das pessoas e a maldição veio sobre a sua vida e o outro gerava essa ilusão em você também. Porque a gente acha que só nós somos espertões, que só nós tiramos vantagem das pessoas. Quando o Rabino falou isso, eu falei, meu Deus, eu já sempre entrei na loja, porque eu não gosto daquele vendedor atrás da gente, é até estranho. Então eu falo, olha, eu só vou dar uma olhadinha, se eu precisar de ajuda, eu te chamo, tá? Muito obrigada. Pronto, se ele ficar atrás de mim, ele já sabe que a minha intenção é só olhar. Então eu já nem gero compromisso de comprar. Não trago nenhuma ilusão para ele. Se ele quiser ficar me vigiando, se eu vou comprar ou se eu vou pegar o produto dele, aí já é uma decisão dele, é o serviço dele, ele tem que fazer mesmo. Então a gente precisa entender, irmãos, que quando Deus está falando sobre o princípio, engloba muitas coisas ao redor. Por isso que o cristão ele tem que ser muito reto na sua postura, entende? Então vai dizer assim, que nos reconciliou no passado por intermédio de Cristo. Então, quando Cristo morreu na cruz, como ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo, então ele trouxe para nós agora, através do nosso conserto e o desejo de querer consertar, esse direito de reconciliar com Deus. Aí diz assim: e nos deu o ministério da reconciliação. E nos deu o ministério da reconciliação. Mas primeiro tem que existir o quê? A nossa reconciliação com Deus. O que, que seria, então, nos dá o ministério da reconciliação? Primeiro eu sou reconciliada, depois eu recebo uma unção de reconciliação. Ah, Sheila, então depois que eu sou reconciliada com Deus, eu posso ir lá no meu cônjuge e falar, vem aqui que agora a gente já pode se reconciliar. Não. Cristo nos reconciliou com Deus. Ele não veio até mim e até você. Ele nos visitou em espírito, mas ele não veio aqui falar assim para você, para mim, olha, você é obrigada a me aceitar. É uma escolha aceitar a Jesus. Mas quando ele morreu lá na cruz, se ele tivesse pensado assim, ah, não sei se eu vou morrer, porque eu estou vendo que assim só um terço da população mundial vai me aceitar. Ah, não sei, é muito pouco, eu queria todo mundo. Se ele fosse pensar assim, nem eu e você estaríamos aqui hoje, tentando nos reconciliar com o Pai. Ele morreu por aqueles que quiseram, e quando o Espírito foi lá e convenceu, nós aceitamos. Ô Sheila, mas e se meu marido não quiser? Aqui é onde a gente entende para que serve o ministério de reconciliação com Deus. Porque quando eu começo a interceder pelo outro, estando reconciliada com o Pai, o que que vai acontecer no mundo espiritual? Deus vai acampar anjos ao lado dele. Deus vai mandar o Espírito Santo para convencer ele. Ah, mas eu não sei se o outro, meu marido é casca grossa. Você não conhece meu marido, Sheila? Eu não conheço, irmã? Eu mesma não conheço, não. Mas Deus conhece. Deus sabe aonde ele precisa ser tocado para que ele venha nesse sofrimento igual você e eu tivemos com o abandono, que já era uma ferida nossa de infância, ele sabe aonde tocar, para que o seu cônjuge possa então inclinar o coração dele para a vontade de Deus. Aí quando ele inclina para a vontade de Deus, assim como o diabo que fez com Davi, colocou, projetou a imagem. Sheila, mas o que é projetar a imagem? O que isso tem a ver com a psique? Irmãos, Deus tudo que criou, ele criou com um propósito. Nós seres humanos, nós, quando nós ativamos os cinco sentidos, paladar, olfato, visão, audição e tato, tudo aquilo a gente já gera como certo. Vocês sabem que eu tinha um negócio de vendas, que eu treinava pessoas para vender. Então, um dos exercícios que eu fazia algumas pessoas fazer era todo mundo? Não era todo mundo. Eram pessoas selecionadas? Sim.
era de que a pessoa, para conseguir cumprir uma meta, ela precisava ativar os cinco sentidos dela. Então, um dos exercícios era assim. Eu falava assim, por que que você vai vender mais? Ah, porque eu quero realizar sonho. Aí eu falava assim, realizar sonho é você jogar que qualquer coisa é sonho. O que que é sonho? O que é sonho para mim pode que não seja para você. A gente precisa verbalizar o que é sonho para mim. Você precisa verbalizar o que é sonho para você. Então ela falou assim: eu quero comprar uma casa. Aí eu falei: você quer comprar uma casa? Que casa? Ah, não sei. Então, se você não sabe, você não vai trabalhar em prol disso. Porque você pode comprar uma casa, sei lá, numa comunidade por R$ 50.000 ou comprar uma mansão por R$ 50 milhões. Qual é o seu sonho? Se é qualquer coisa, então qualquer coisa serve. Depois que você comprar aquilo que você não queria, não, chega, eu queria a mansão. Então, por que você comprou a coisa na comunidade? Ah, eu não sei, eu falei que eu queria uma casa. Então, você jogou para o ar aquilo que você queria. Você tem que definir o que você quer. Aí a pessoa fala assim: não. Normalmente as pessoas me apontavam, por exemplo, uma casa num bairro X lá do país onde eu morava, por exemplo. E aí eu falava assim: ah, é? Você já foi lá visitar essa casa? Ai, não. E por quê? Ah, porque eu tenho vergonha. Tem vergonha do quê? Ah, eu não sei. Ah, você não sabe? Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ah, ok. Agora a gente começou a entender que você não tem dinheiro. Você vai trabalhar em prol de ganhar dinheiro para comprar? Eu preciso que você ative seus cinco sentidos. Eu preciso que você vá até essa casa, você toque, que você a veja, você observa, passa seus olhinhos por tudo, que você feche o seu ouvido e perceba os pássaros, a vizinhança, perceba se esse é o lugar que você quer morar realmente. Talvez você chegue ali e tenha um pancadão. E você chegou e falou: nossa, eu não quero morar do lado desse vizinho que ouve pancadão o dia inteiro. Entende? Só por você ter ouvido, você já desligou daquela casa e falou assim: não, não era ali que eu queria. Mas talvez não, talvez você fala assim: nossa, que delícia, acordei com um som de pássaros. Ali te entusiasma. Sheila, e o paladar? Como é que fica? Você sentiu o cheiro da casa? Você fala: ai, que casa, essa parede de madeira, nossa, traz esse aconchego. Olha que delícia, Sheila. Mas e o paladar que você não chegou ainda? É, você vai lá, sente a casa. Ai, que nojo! Depende. Isso é você provar de tudo aquilo e tomar posse do que você está desejando para sua vida. Ah, então eu vou sair lambendo, fazendo tudo em tudo. Não, seleciona. Seleciona o que você quer realmente. Trabalhe em prol daquilo. E se você precisar fazer esse exercício, você vai fazer. Ah, Sheila, então aí está liberado o ato sexual com meu marido fora de casa. Isso quebra princípios? Isso te traz ou a reconciliação com Deus? Qual dos dois você acha que vai acontecer quando isso acontece? Quebra princípios ou se reconcilia com Deus? Ai, a Bíblia diz que a mulher santificada santifica o seu marido. Seu marido. Seu marido. Ah, mas ele está fora de casa morando lá com outra, mas ele é meu marido. Realmente, o casamento, ele é de âmbito espiritual. A aliança que é formada com Deus, realmente ela é de âmbito espiritual, mas aí a gente precisa entender que essa aliança foi contaminada. E quando foi contaminada, para ela ser purificada, primeiro precisa haver uma reconciliação com o Eterno, com Deus. Está aqui, 1 Coríntios 6 vai dizer assim, no 10 diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e o também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Percebe? Eu estou lendo aqui questões acerca, aqui, por exemplo, a censura de litígio, mas são coisas acerca do casamento espiritual. Então, aqui já o 14 começa assim: Deus ressuscitou o Senhor, está falando de Cristo, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Percebe que aqui vai de encontro à palavra da reconciliação completa. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo?
E eu, porventura, tomaria membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente que não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, aliança espiritual. Porque, como se diz, serão dois uma só carne, através do ato sexual. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O que isso tem a ver? Aí Paulo completa em dizendo assim, ó, fugir das impurezas. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca no próprio corpo. Dentro das imoralidades sexuais está o sexo fora do casamento. É literal, fora do casamento. Ô, Sheila, então o que que seria se eu sou uma só carne com meu cônjuge? Estou entendendo agora que ele se contaminou com a mulher estranha, com a adúltera, e ele fez um só corpo com ela. Então quer dizer que eu estou liberada? Você está liberada só se você não quiser mais ter um casamento enquanto essa pessoa estiver viva, porque foi uma escolha dele realmente, adulterar a aliança do casamento de vocês. Só que aqui ele fez uma aliança com as trevas. Então, qual é a aliança válida que Deus vai restaurar? Ai, quando ele separar dela, né? Deus pode restaurar o relacionamento deles? Não, porque para Deus aquilo é uma imoralidade sexual. Então, Deus quer restaurar a aliança com a mulher da sua mocidade. Mas o que que isso tem a ver, então, Sheila? Se eu sou a mulher da mocidade, por que que se eu me unir ao meu cônjuge, eu vou estar, então, rompendo essa reconciliação com Deus, vamos dizer assim? Porque o seu cônjuge, quando fez uma só aliança com a mulher estranha, o que que aconteceu com ele? Ele ficou impuro. Sem o arrependimento, ele trocou demônios com essa pessoa. Sheila, é literal? É literal. É literal. Entrou pelos órgãos genitais. O sangue faz parte espiritual. Por isso que na macumba precisa ter sangue. Por isso que o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo precisou sangrar. Por isso que no passado se sacrificava animais, porque sangue é moeda de troca. Então, como é que se faz alianças de um só corpo? Com o corpo. Então, o corpo precisa sangrar. E o ato sexual, ele rompe partículas do qual esse sangue se une e forma os dois uma só carne. Então, Sheila, mas se eu sou a esposa, eu estou me santificando no Senhor, não é mais fácil, então, o Espírito que está em mim passar para ele? Irmãos, o Espírito do Santo, que é o Espírito do próprio Deus, ele, por um pouquinho de pecado que a gente faz, ele já sai. Dentro disso, o apóstolo Pedro ele vai instruir que seja o leito do casal puro, sem mácula. Então, se o seu cônjuge está impuro, logo o leito do casal é considerado o quê? Mas, Sheila, é assim? Então, a ferro e fogo é, irmãos. O ato sexual, naquilo que é considerado profano, ele traz literalmente a presença de espíritos demoníacos para a vida da pessoa. É por isso que a pessoa fica totalmente revoltada contra você. Qualquer coisa que você fala, a pessoa já te repudia. Por isso que a pessoa não acredita que te ama, ela fica totalmente vazia. Por quê? É só você, por exemplo, ir em Gênesis. Gênesis, a Bíblia vai falar que o mundo era sem forma e vazio. Por quê? O que que tinha naquele momento no mundo? Só anjos caídos. Então, anjos caídos, a única coisa que eles fazem é matar, roubar e destruir. Fica sem forma e vazio. O que que a pessoa está por dentro? Sem forma e vazia. Aqui no 7, por exemplo, olha o que o apóstolo Paulo já começa a falar. É, Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma ao seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Eu vou falar uma coisa para vocês. De 10,
11. Sheila, não exagera. Eu vivo isso aqui todos os dias há 5 anos, irmãos, de literalmente mentorar pessoas no deserto. De 10, 11, quando a pessoa vem até você e fala assim, olha, eu quero voltar. Aí você fala assim, ok, o que que você vai fazer para eu acreditar e confiar em você? Ah, não sei. Vamos começar então namorando, vamos ter uma relação sexual. Essa pessoa só está com saudade, só está com medo de ficar sozinho, só está querendo preencher o ego, que deve estar ferido porque acabou o outro relacionamento. Então, quando você começa pelo ato sexual, você está começando igual você começou no passado. Somente considerando as coisas da carne. E nós somos repreendidos por isso, por Jesus. O apóstolo Pedro, quando falou para Jesus, né, sobre que Jesus de modo algum iria sofrer aquilo que ele estava falando, passar pela cruz e morrer, o apóstolo Pedro não só repreendeu ele, como aparta-te de mim, Satanás, mas também disse assim para ele: você só está considerando as coisas da carne, as coisas dos homens, e não está considerando o mais importante que as coisas dos céus, as coisas de Deus. Ah, Sheila, então é aí aonde está. Eu quero meu marido só convertido. O Senhor, ele, quando ele vai falar sobre perdão, arrependimento, ele não fala sobre conversão, mas ele fala que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, que a gente deve abandonar e confessar e pedir perdão. Então, precisa de arrependimento para voltar? Precisa. Como é que eu vou saber, então, que o meu cônjuge está arrependido? A gente vai saber que o cônjuge está arrependido quando as ações dele, as atitudes dele, for de uma pessoa diferente daquela que ele estava sendo quando saiu de casa. Eu tenho uma mentorada que em janeiro, para honra e glória do Senhor, o casamento dela foi restaurado, janeiro, fevereiro, algo assim, não lembro muito bem. Ela me pediu, era deserto dentro de casa, ela me pediu para posicionar, nós nos posicionamos, ela gerou toda uma questão ali que ela pediu para o marido sair, se posicionou, e com 30 dias esse homem passou por um processo de transformação. Chega tão rápido assim, existe uma grande diferença. A mulher, ela é mais emocional do que o homem, não é que o homem não haja por emoção, mas o homem ele é muito mais razão. Normalmente o homem, quando ele decide mesmo. Então, ele fez em 30 dias algo que ela pedia para ele fazer em 3 anos, que eles já estavam naquele processo. Eu acredito que futuramente ela vai trazer o testemunho dela. Até hoje ela continua passando em sessões de terapia comigo. A gente diminuiu a frequência, que antes era toda semana, agora diminuímos a frequência, e ela só passa só para manutenções de coisas que ela quer aprender, questões como filhos, essas coisas. Mas o casamento dela, realmente, ela já hoje não tem mais nenhum tipo de reclamação com ele. Sheila, e ele mudou assim? Mudou. Ele tomou a decisão de mudar. E por que que ele tomou a decisão de mudar? Porque ele se arrependeu do que ele estava fazendo. Então, o arrependimento provoca mudança de comportamento. O que que a Bíblia fala? Ezequiel 36 fala que quando eu me arrependo dos meus maus caminhos, eu vou sentir nojo de mim mesmo. Então, quando eu me arrependo das práticas que eu cometia de pecado, o que que acontece comigo? Eu não consigo mais acessar aquilo. Por quê? Porque dentro de mim causa repulsa. E foi o que aconteceu. O marido ali confessou depois, né? Ela não deu abertura para ele de jeito nenhum, até o dia que ele parou ela num lugar que ela realmente não tinha como sair dele, ela teve que ouvi-lo, e ali ele confessou. Confessou que ele tinha traído mesmo, o tempo que ele estava traindo, como começou, pediu perdão, pediu uma oportunidade para demonstrar mudança. Ele trabalhava em outra cidade, ele pediu demissão lá e voltou para a cidade onde eles moravam, tudo isso acontecia lá, e eram coisas que ela falou, que para confiar nele, ele ia precisar mudar de vida. Em 30 dias, ele arrumou emprego, começou a trabalhar lá e mudou literalmente a vida dele. Quando ela foi ali parada, ela estava com tanto medo de não ser um arrependimento genuíno que ela virou para ele e falou assim: não, agora não, eu não posso te dar uma resposta agora. Ela queria analisar a situação. E aí, o que que ele falou para ela? Não tem problema.
Tome o seu tempo. Mesmo que ele demore 2, 3, 5, 7, 10 anos, eu vou esperar por você, porque eu entendi aonde eu quero estar. Quando ele falou isso e ele continuou mudando a vida dele, ela entendeu. Ela veio, nós conversamos, eu falei para ela, uma pessoa arrependida, ele não vai deixar dúvida. Ah, voltou com senha no celular, eu não tenho acesso. Isso não é uma pessoa arrependida, ele está vivendo uma vida individual. Ô, Sheila, você falou espiritual, agora cadê a aula? Além do tema espiritual ser uma aula, eu quero trazer para vocês a circunstância de como que isso funciona na psique humana. Para isso, vocês vão ter que entender uma regrinha de como isso acontece. Dentro de cada ser humano, ou melhor, todas as pessoas, a gente nasce com um ego. O primeiro ego, que é lá na primeira infância, a gente chama ele de id, literalmente a letra I e a letra D. Conforme a gente vai crescendo e os pais vão instituindo em nós princípios e valores, a gente passa então agora a viver dentro do que a gente chama ego. Se nós crescemos sendo ensinados de princípios e valores, na fase adulta, que é a fase desse desenvolvimento do amadurecimento, nós entramos então na fase que a gente chama na psique humana de superego. O que que isso significa, Sheila? Significa o seguinte: quando um bebê nasce, ele nasce com o id, como eu expliquei para vocês. Todo ser humano nasce, todo. O bebê não entende nada. Ele só quer ter as suas vontades satisfeitas. Então, se você, por exemplo, está com um bebezinho aí, ele tá com, já começou a crescer um pouquinho mais, está com uns 2 aninhos. Chega, ele é id, ego, superego, ele é id ainda. Você não consegue ainda explicar para ele princípios e valores. Roubar é errado, adulterar é errado. Você vai falar isso, ele vai falar, o que é roubar? O que é adulterar? Então, você não consegue ainda instituir princípios e valores na vida desse pequeno cidadão de 2 anos. Mas a gente já pode começar a ensinar? Sim, através do que nós chamamos de. Como é que chama? Esqueci. Falei que a gente chamamos e eu acabei esquecendo. Vamos lá que eu vou lembrar. Através de disciplina. Lembrei a palavra disciplina. São os primeiros princípios e valores instituídos para uma criança. Então, essa criança de 2 anos, agora eu não sei que horas é, mas vamos falar que seja 5:30 da tarde. E a janta na sua casa, ela acontece às 18 horas. Aí, ele com 2 aninhos, 5:30, ele já está com muita fome. Aí você está lá na cozinha preparando a janta, ele chega lá e ele vai falar assim para você, mamãe, quero bolacha. Aí você vai olhar e falar assim, não, meu amor, eu estou quase terminando a janta, e se a mamãe dá bolacha para você, vai estragar a sua janta, você não vai querer jantar. Eu quero, eu quero, eu quero. O que que a criança faz? Começa a chorar. Ela vai chorar, ela vai espernear, porque ela está com fome. Ela só quer satisfazer essa vontade dela, ou seja, matar a fome dela. Ela não quer aguentar até as 18 horas. Quem sabe 18 horas está falando é um tempo muito longe, porque ela não tem ainda o entendimento de hora. Ela quer naquele momento e pronto, acabou. É um ser humano no id fazendo as próprias vontades e querendo as próprias vontades. O que que é, como é que ele vai chegar, Sheila? Quando é que ele realmente vai entender? De acordo com que nós vamos crescendo, tem pessoas que não se desenvolvem, não recebem instrução e ela só envelhece realmente. Só a data de nascimento dela que vai aumentando. Mas na cachola dela, ela continua sendo essa criança que não entende sobre princípios e valores. Então, lá pelos 4, 5 aninhos, a criança já começa a entender questões, se ela vem crescendo com uma disciplina, ali ela já vai começar a receber, então, aqueles princípios e valores que a gente chama de princípios e valores de mais evolução, que é, por exemplo, roubar é errado, mentir é errado. Então, por exemplo, as crianças chegam em casa da escola, quem nunca passou por isso? Com um lápis diferente. Você olha e fala assim, não, esse lápis aqui eu não comprei. Tem pais que é omisso, olha e fala, ah, tem problema não. Ou tem pais que dizem assim, ah, te deram, filho, deram. Ah, tá bom. Satisfazendo a vontade do ego daquela criança, tanto na omissão quanto está tudo bem. O que que seria instituir princípios e valores nessa fase da infância? É assim, não é seu e você tem que devolver.
Ah, mas o meu amiguinho me deu. Ah, é? Então nós vamos falar com os pais desse amiguinho se está tudo bem eles te darem, porque custou o dinheiro dos pais e eles compraram para essa criança. Não é seu. E aí você tem duas opções, meu amor. Ou a gente conversa com os pais, ou você devolve amanhã e pede desculpa. Tá bom. Quando a criança escolhe devolver e pedir desculpa, é que normalmente ela pegou sem pedir. Então, aqui, quando a criança aceita essa opção, o que que eu vou fazer? Filho, não vou falar que você roubou, mas eu vou te explicar que você pegou algo que era do seu coleguinha. E isso não está certo, é dele. Se você tomou dele, ou seja, pegou dele sem ele ter te dado, isso está errado. E isso não pode voltar a acontecer. Adultos, meu amor, que fazem isso, que pegam as coisas das outras pessoas escondido, normalmente elas vão para uma prisão. Aqui você está ensinando a consequência do ato dela. É óbvio que aquela criança de 5, 6 anos, por pegar um lápis, não vai para a prisão. Nem vai ser condenada espiritualmente, digamos assim. Por quê? Porque ainda não tem entendimento do que é pecado. Mas ali, a gente não pode esquecer que está formando um caráter. Então, da onde vem o caráter de homens adúlteros? Homens que foram traídos na infância pelos pais. Tem vários motivos, mas essa formação de caráter também pode ter vindo do mau comportamento deles. A gente fala homens porque antigamente era maior frequência homens, né? E talvez porque eu sou mulher eu remeto mais aos homens, mas hoje está igual, 50-50 o número de traições, homens e mulheres. Então, o que que eu preciso entender? Que o adultério, ele também está, ou principalmente, no caráter daquela pessoa. Faltou disciplina? Faltou princípios e valores? Sim, e aquilo foi o que formou o caráter daquela pessoa. Ah, falei, é por isso que eu não vou mais lutar pelo meu cônjuge. Irmãos, Deus é especialista em forjar caráter. O que que a Bíblia fala? Que Deus forja o caráter no fogo. Por isso que não pode dar paraquedas para esse cônjuge. Por isso que precisa permitir que ele passe pelos processos. Como é que Deus forjou o caráter do filho pródigo na parábola de Lucas 15? No fogo, deixando ele passar pelas privações. A Bíblia fala que ele tinha privações na casa do pai? Não fala, mas já pela bronca que o pai deu no irmão mais velho, já dá para ver que não tinha privação alguma. Que eles tinham, na verdade, era muita riqueza. E o que que aquele filho precisou passar? Até desejar comer a ração dos porcos. Porcos, no mundo espiritual, é demônios. Então, ou seja, é proibido, inclusive, na Bíblia comer. Então, imagina, Deus repreende-nos por comer carne de porco, quem dirá a ração desses porcos? Ração é comida de gente? Para começar por aí. Mas ele desejava e nem aquilo, não tinha quem desse, ou seja, ele não tinha condições e ninguém estava dando para ele. Então, a gente precisa entender que o deserto do cônjuge ele tem que piorar mesmo, porque ali é Deus forjando o caráter. Então, o adultério é caráter também, não é só espiritual. Aqui a gente volta no princípio da aula, porque Adão pecou, nós fomos destituídos da graça. Então, se eu vou na padaria e pego o troco errado e não dou eu vou ser testada literalmente na onde? Na área financeira, vou ser provada na área financeira. Então, Sheila, quer dizer então que o meu marido sempre foi adúltero? O que que Jesus vai falar sobre adultério? Lembra do pecado que eu falei da língua, que tem a vida e a morte? Jesus falou que só de eu olhar e desejar eu já adulterei. Então, o seu marido, né? O que que o diabo vai fazer com ele? Ele tem esse caráter para ser forjado. Vai fazer igual fez com Davi, colocar a mulher ali na frente dele, as tentações. Sheila, Jesus não foi tentado, né? Engraçado. Claro que Jesus foi. Só que por ele ter uma vida de santidade e não quebrar princípio, ele foi testado por 40 dias no deserto. É por isso que tem pessoas que passam menos tempo no deserto, uma vida de maior santificação. Aqui no canal mesmo, procura lá um relato do marido que viveu o outro lado. Até hoje, graças a Deus, ela continua lá no grupo com a gente. Saiu, voltou, e o casamento dela é uma benção, e sempre ela está lhe dando instrução e direções para as pessoas. Agora, os dois querem passar também por terapia, e Sheila, eu quero passar por terapia com você. Ela me falou esses dias, eu
e o meu marido, não porque a gente está com problema, pelo contrário, é para não ter problemas. Então a gente quer saber se tem algum resquício que a gente pode voltar a se perder. Mas o casamento dela tá uma bênção, testemunhou, olha, até arrepiei agora, testemunhou uma viagem que eles fizeram agora de aniversário de casamento, coisa que era um sonho deles, a vida profissional sendo promovido, Deus fluindo da vida daquele casal. Quando Deus está em tudo, vai haver prosperidade, em todas as áreas. Aí ela passou quanto tempo no deserto? Quando ela chegou até mim no restaurante, o marido tinha confessado o adultério. Ela falou assim para mim: eu não tenho tempo para gastar, nem tenho dinheiro para fazer terapia com você. Me fala logo o que eu preciso fazer. Eu falei: deixa aí. O que que é deixar aí? E ali a gente ficou. Ali no grupo, instruía, falava. Ela literalmente falou: olha, Deus, te entrego o meu marido. E foi viver a vida dela, cuidar dela, não ficou tentando controlar o marido, saber do marido, nada daquilo. Um dia caiu as escamas dos olhos dele. Que dia? Acho que 2 ou 3 meses depois. Aquele homem que estava orgulhoso, ressentido pela decisão dela, o que que aconteceu? O que precisar fazer para eu recuperar minha família, eis-me aqui, eu vou fazer. Poxa, mas é só o posicionamento da mulher? A gente precisa entender que a maioria de nós casamos em julgo desigual. Ela não casou em julgo desigual. Os dois confessam a mesma fé. Os dois, desde quando casaram, já serviam na igreja. Então, as obras deles deram para eles maior reconciliação no mundo espiritual. Ah, Sheila, a bênção não é comprada. Eu sabia, bênção não é comprada. O que a Bíblia vai falar é que a gente, quando a gente ajuda outras pessoas, a gente recebe galardão. Então, obviamente, que já existia um temor na vida de ambos. Ah, mas ele pecou, ele traiu, igual o meu marido também. Mas tinha o temor, tanto que ele confessou o adultério. Então, quando ele foi ali, torcido por Deus, ele já tinha tido um encontro com o Senhor, ou seja, o coração dele já era quebrantado para Deus. Não foi pelo adultério que se quebrantou, não foi pelo posicionamento dela só que se quebrantou, mas já existia esse quebrantamento, por isso que ele teve esse encontro com o Senhor. Então, Sheila, quer dizer que o meu cônjuge que não é convertido é mais difícil o processo? É. Por que que é mais difícil? Porque ele cresceu e foi forjado no seu caráter na cultura do mundo. Ah, vou desistir. Você está falando em desistir por conta da sua imaturidade. Você não quer hoje pagar o preço das suas escolhas. Entende? O que que o apóstolo Paulo vai ensinar na palavra? Ele ensina que se você, ao se converter, porque se você fosse convertida, você não teria casado no jugo desigual. Por quê? Porque se o outro não era convertido, então ele estava nas trevas. Luz e trevas, a Bíblia diz que não combina, não dá para se unir. Por quê? Porque quando você é luz, você vai acender a luz na vida do outro. Exemplo, você está num quarto escuro, está um breu, trevas. Você acendeu a luz, acabou as trevas. Então, por que que você não ganhou seu marido para Jesus? Eu preciso falar? Seu comportamento era condizente com uma pessoa de Deus? A prova disso são as mulheres quebrando princípios, como, por exemplo, o cônjuge está lá impuro e essa mulher está achando que ela está podendo purificar ele sem ele ter arrependimento, sem ele ter voltado para casa. O arrependimento quebra as algemas, as alianças espirituais. Não é você purificando ele, é ele através do arrependimento. Aí, quando ele se arrepende, o diabo tem que soltar. O diabo não pode mais cobrar isso dele. Você tem um compromisso comigo, o diabo não pode mais. Eu quebrei o compromisso com o diabo quando eu me arrependi. Aí sim, essa pessoa vai estar apta para receber o Espírito de Deus. Então eu preciso entender como que eu vou sair desse erro.
Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou no ego também, eu quero satisfazer a minha vontade. Então, eu vou lá, faço e que eu não estou nem aí. Eu ouvi isso já de mulheres. Eu fui lá e fiz mesmo, não estou nem aí para o que você pensa. Eu sempre respondi, para mim tá tudo bem, não vai mudar nada a minha vida, mas a sua vai mudar. 2, 3 dias depois, ai, que vazio, ai, que desespero, ai, que angústia. É, irmã, marido voltou, como ele falou? Não, mas ele vai voltar, eu sei que vai, ele só está resolvendo umas coisas lá com a amante. Ele te procurou porque estava carente, ele te procurou porque queria satisfazer o ego dele. Então, eu preciso entender que só dentro do cumprimento dos princípios espirituais é que eu estou protegida por Deus. É que a mão de Deus pode agir na minha vida. O sexo foi feito para o casamento e não ao contrário. Então, o que que significa? Ah, eu tenho sexo antes para saber se é bom no casamento, né? Não. Depois que eu tenho o casamento, instituído o casamento, é que eu vou ter sexo. Ah, Sheila, não é possível. É. Ah, eu não acredito que meu marido fez isso comigo, igual você falou. Fez. Ou você acha que seu marido sonha em casar? Não. Mas se casar, dar sexo para ele, ele vai casar. Então, logo, se eu não ter sexo antes de casar, ele casa. Por quê? Porque o sexo é o prêmio da boa atitude que ele teve. Porque casar, quem quer são as mulheres. Essa é uma realidade. É generalizando? Obviamente que não. Tem homens que sim sonham em casar e ter uma família. Mas não é a realidade da nossa sociedade. Não é a cultura instituída no mundo. É uma cultura de Deus essa. Então, se ele não é convertido, não é a cultura dele. Então, ele precisa fazer aquilo que ele precisa fazer para receber a recompensa. Se você está dando a recompensa antes, para que ele vai casar? Ah, meu marido está comprando uma casa para a gente ir morar junto de novo. A gente vai voltar sem casar e ele está comprando uma casa para a gente morar junto de novo. Não, irmãs, ele não sonha em ter uma casa. É que a casa vai unir vocês dois novamente e ele vai ter sexo. Ai, Sheila, meu marido falou que eu neguei ali o sexo. Ele falou para mim: não, a gente precisa ter, eu quero filhos, eu quero. Seu marido não quer filhos, seu marido quer o sexo, e o sexo tem como consequência filhos. Ô, Sheila, não fala assim, não, eu sou homem e estou assistindo essa live. Irmãos, sejamos realistas. Talvez não era o seu caso, talvez você realmente era um homem de alto valor. Um homem que sim queria uma família, mas essa não é a realidade do mundo em que nós vivemos. E aí tem muitas mulheres se enganando. É verdade isso, a gente se engana, gente. A gente se engana. É algo que nós queremos e a gente projeta no outro, ou seja, é algo que nós queremos e nós idealizamos no outro. Ah, mas meu marido falou, você não sabe de nada. Ele falou e ele vai falar tudo que você quiser ouvir, com o intuito de ter aquilo que ele quer. E para ele ter aquilo que ele quer, ele vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar. Meu marido não é assim. Ah, é? A nossa luta, voltando ao início, não é contra principados e potestades. Ou, desculpa, não é contra carne e sangue. Ela é contra potestades e principados. E a área que Satanás, o diabo, mais age na vida das pessoas é na área sexual. Então, a única coisa que ele precisa fazer para você não receber a graça de Deus é você se quebrar princípios. Ah, Sheila, a fulana lá que eu conheço, ela fez o deserto inteiro, inclusive, e o marido dela tá lá. É, vai lá morar com ela para saber se esse homem realmente é tudo isso que ela está falando. Vai lá morar com ela para ver se ela realmente consegue confiar nele. Por quê? Porque onde há quebra de princípios não há mover da mão de Deus. Ô, Sheila, então quer dizer que quem não faz tem maior garantia de que o cônjuge não vai trair, de que a gente vai conseguir confiar. Só para você poder entender, não existe garantia de nada nessa vida, de nada. Mas quando você anda por princípios, você tem maior chance de fazer aquilo dar certo na sua vida. Então, o seu cônjuge, né? Quando ele chega até você pedindo isso e você fala não, porque você já entendeu que é uma quebra de princípio, significa que você evoluiu, você chegou na onde eu estou explicando, no superego. O superego é uma pessoa que já tem princípios e valores estabelecidos e sabe que são negociáveis.
O ego, a pessoa cresceu sabendo de princípios e valores. Então, os pais disseram: adulterar é errado, filho. Você não pode adulterar, porque senão você vai perder sua família. Você não pode roubar, porque senão você vai ser preso. O ser humano que cresce no ID, ele só está fazendo. Então, dá um exemplo para vocês. É aquele homem que acha que é legal falar que ele é adúltero, que ele sai com um monte de mulher. Ele é casado com a mulher dele, ele acha super legal. Poxa, ele está falando de novo de homem, irmãos, desculpa. 99% dos meus pacientes são mulheres. Tem mulheres também que têm essas ações, essas atitudes. Me redimindo aqui, os irmãos. Então, assim, o que que acontece? Ele acha legal falar. Faz dele mais homem falar que ele é pegador. É um homem que está no ID, só está satisfazendo a vontade dele. A mãe falou que não era para comer a bolacha porque ele ia jantar daqui meia hora, ele não teve nem, não estava nem aí. Foi lá, pegou a bolacha e a mãe falou: esse menino não tem jeito. Ela simplesmente deixou. O homem que cresce no ego, esse é um exemplo do homem que cresce no id. O homem que cresce no ego é um homem que faz adultério escondido. O que que isso significa? Ele só precisa fazer escondido. Se ele não for pego, está tudo bem. Ele não entendeu a consequência espiritual por trás disso. Ele não entendeu que mesmo ele ter feito as escondidas, Deus viu e ele vai pagar uma consequência de maldição. Mas na cabeça dele está tudo bem, não vai acontecer nada. Ninguém erra, né? Assim, já esperando, vamos dizer assim. Então, ele fez escondido, chegou em casa e falou: ah, não aconteceu nada, tá tudo bem. Nossa, tá tudo certo. Deus está comigo. É a pessoa que rouba escondido, mas ela só não pode ser pega, porque senão ela vai presa. É o homem que adultera escondido, ele só não pode ser pego, porque senão ele vai perder a família. Ou seja, ele sabe do princípio e dos valores, mas desde que seja escondido, está tudo bem. Ou seja, não acredita que vai colher consequências. Isso é o ego. Quero satisfazer minha vontade sem ter que pagar por consequência. E vocês que se viram aí, Deus, se vira aí para me perdoar. O superego é a pessoa que, diante do roubo, ela não rouba porque é errado e pronto, acabou. Ah, mas se você não for pega, tá tudo bem. Não, você vai me desculpar, eu não faço isso porque isso quebra, viola um princípio e valor. Eu não vou roubar só porque você quer. Ou só porque o diabo colocou ali na minha frente. Eu dou um exemplo, quando eu dou essa aula para os meus pacientes, eu falo assim, eu uma vez cheguei numa loja e a loja era uma loja cara, e a loja estava vazia, não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus, cadê o povo dessa loja? E eu ali falei, eu tô aqui sozinha, eu vou embora daqui, porque Deus me livre e guarde entre uma pessoa aqui, enquanto eu estou aqui, a pessoa rouba, e aí chega o vendedor e acha que quem roubou fui eu. E eu fui embora. Por quê? Porque é um princípio e um valor meu, e eu não quero nem estar associada a ponto de causar dúvida em outra pessoa. Tem homens que jogam muito bem isso, olha eu de novo falando de homens, que joga muito bem isso, quando você fala assim, ah, você me traiu. Não traí, pronto. Porque eu não aceito isso. E, na verdade, ele traiu, mas ele aprendeu que se ele for firme e cortar o assunto ali, a esposa vai falar, não, se ele tivesse traído, ele ia brigar, porque quando trai, a gente briga. O superego, irmãos, você não quebra princípio e valor. Você não vai adulterar porque é errado, e não porque você vai só, não é porque você vai perder sua família, é porque é errado e pronto e acabou. Você não vai roubar porque aquilo é errado e pronto, acabou. Não é porque você vai preso, não. Entende? Você pode perceber que quando as pessoas são pegas, a primeira coisa que ela faz é ficar nervosa, é tentar se justificar. Por quê? Porque ninguém pensou que precisava pagar a consequência. Foi escondido. A pessoa que é madura, ela fala assim, realmente, eu errei mesmo, tá errado mesmo, e aquilo que você fizer, eu vou aceitar. Se você me aceitar ao seu lado, eu te dou minha palavra, isso nunca mais vai acontecer, e eu te peço perdão, de verdade. O que você precisar de mim para você voltar a confiar, eu vou te oferecer, entende? Agora, a pessoa que está no ego, não, eu vou ficar tentando provar para você que não adianta só eu falar, só com a minha palavra você tem que confiar.
Não. O arrependimento faz você olhar para a pessoa e falar assim: eu preciso recuperar sua confiança. E não importa o que eu tiver que fazer, eu vou recuperar sua confiança. E a gente precisa se colocar nesse lugar de humildade. Sheila, você está falando de quem? Dos dois, mas principalmente daquele que errou. Entende? Se eu errei quando a gente era criança, a mãe dava bronca, a gente até baixava a cabeça, um lugar de humildade. Agora, ver aquelas crianças que a mãe repreende, elas vão para cima. Ela está dizendo, não estou nem aí. Então, o que que a gente precisa entender? Quando eu cumpro princípios, eu sou reconciliada com o Pai. Aí eu recebo esse ministério da reconciliação. Eu quebro as minhas algemas espirituais que me acorrentava ali nos laços do diabo. Então agora eu venci sobre ele, por intermédio do nome que está sobre todo nome. Aí eu começo a interceder. Quando eu começo a interceder, como eu estou reconciliada com o Pai, esse véu que foi rasgado me dá acesso ao Pai, porque o meu pecado tira o meu acesso ao Pai. Agora, a minha libertação abre o acesso ao Pai. Aí é quando eu estou orando, quando eu estou intercedendo. Você, como pai, como mãe, quando seu filho está fazendo tudo certinho, seu coração se enche de alegria se você pode realizar um desejo do coração daquela criança, a boneca, o carrinho, não importa o que aquela criança quer, você vai trabalhar mais em favor de comprar aquilo para premiar. A criança é nota 10, chega para você tirar 10 na escola, não estou falando que a criança é esforçada. Ela tem um bom desempenho escolar, ela gosta daquilo, ela está desempenhando o seu papel, está te deixando ali feliz. É uma criança obediente, uma criança que não é arteira. O pai tem prazer em realizar o desejo do coração da criança. Agora, uma criança que só te dá preocupação, que não quer estudar, que só quer ir, e você está sempre ali falando, e você não tem nem gosto de dar nada para essa criança. Ah, Sheila, meu filho faz de tudo que ele quer, não vai na escola se não quiser, não estuda se ele não quiser, ele fica o dia inteiro no celular e para mim tá tudo bem. Se ele me pedir alguma coisa, como é meu filho, eu vou dar. Lembra que você está forjando um caráter. Lá no futuro, quando o seu filho fizer o que quiser e ter consequência e você for a que está colhendo com ele, é porque, sabe que lá quando eu fazia a psique, uma das linhas para a gente trabalhar era pessoas em estado de encarceramento, na prisão. Quando eu vi aquele negócio lá, eu falei, não quero não. Respeito o ser humano, mas eu não quero não. Ali os professores ensinaram que nem a metade dos presidiários recebem visita. E ainda desse, nem metade que recebem visita, menos da metade são esposas. A maioria são mães que estão indo visitar. Você entendeu, mulher? Você entendeu que tudo aquilo que você negligenciar, você está formando um caráter que lá na frente você vai colher. Deus visitará a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Você está negociando cumprimento de princípios, você está negociando educar o seu filho. Sheila, eu não concordo com isso. Nem todo mundo é culpa da mãe. É só você observar os princípios e valores dela. Tem mães que são tão permissivas que parece que elas são perfeitas, que diz sim, 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 sim. Essa criança cresce sem limites. Uma vez me procurou uma pessoa que eu conheço há muitos anos, muitos, muitos anos mesmo. E aí virou e falou assim: Olha, o meu filho foi pego lá na praia e ele estava só com os amigos se divertindo. Mas um dos amigos dele, ele falou, apontou lá para o amigo que queria a correntinha que estava lá no pescoço do cara, e o amigo foi lá e tomou do cara e deu para ele. E agora meu filho está preso. Será que você pode ajudar ele? Porque eu não quero que ele seja influenciado pelo aquele ambiente, eu não quero que ele saia de lá revoltado, sabe? Eu quero que ele saia dessas amizades. Aí eu virei e falei: olha, você pode ter certeza que se seu filho está preso, ele não está preso só porque ele recebeu a corrente.
Ele está preso porque ele foi cúmplice disso. E talvez tenha sido até ele que tenha pego. Não, 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 não. Meu filho não. Só que eu conheço. É uma pessoa muito achegada da minha família. E eu lembro que uma das questões que minha família apontava da educação que eles davam para esse menino era que eles faziam todas as vontades dessa criança. Inclusive, esse menino cresceu e o apelido dele, que o pai deu, é de filhão. Vocês percebem? Se a gente não ser aquilo que a Bíblia está dizendo que nós devemos ser, a nossa vida não funciona e a gente cresce cego. Ele se enganou a vida inteira e agora o filho engana. A Bíblia vai dizer até que a gente deve disciplinar os filhos com a vara da disciplina, para tirar a loucura da criança, se for necessário. Lá em Apocalipse, Deus diz que ele castiga e disciplina quem ele ama. Percebe que está totalmente ligado ao amor de Deus, à disciplina e o castigo que vem sobre nós? É isso, meus irmãos. Eu vou finalizar essa aula aqui. Espero que vocês entendam que vocês precisam amadurecer e chegar nesse ponto do superego, que não negocia mais princípios e valores. Se posicionem nisso, porque somente isso vai trazer a graça da bênção do Senhor sobre a sua família, seu casamento, sobre a sua vida. Eu tenho uma aula, e vou deixar aqui para vocês, aqui nos comentários, para as mulheres que precisam recuperar a sua identidade, chamar feminilidade, recuperar a sua identidade de mulher, trazer esse lado mais feminino, porque até quando eu estou achando que isso é normal, eu estou numa polaridade masculina, né? Então, eu estou fazendo atitudes como homens têm, então é porque eu estou vibrando numa polaridade masculina, então aqui eu deixo para vocês como recuperar sua feminilidade. Sheila, tem um custo aí? Tem, irmãos, como uma irmã falou ontem, é menos que um cafezinho. Vou deixar também a primeira aula do perdão e cura, como é uma aula de libertação, então precisa haver essa oferta, porque a parte de libertação precisa de oferta. A primeira aula eu vou deixar aqui também para vocês. Sheila, eu sou obrigada a fazer? Obviamente que não. Obviamente que não, a não ser que você queira crescer mais, sair desse ego de querer as coisas do seu jeito, do seu tempo e na sua hora e evoluir. Porque, Sheila, o que que isso tem a ver com a minha evolução? Quando você recupera a sua identidade, automaticamente recupera ou recebe a identidade de Deus sobre a sua vida, você automaticamente vai para o superego, cumprir princípios e valores. Isso é real? Qual garantia tem? A garantia é que se você aprender e trazer isso para sua vida. Isso acontece com seus pacientes, sim. Com todas aquelas que estão dispostas a aprender e trazer aquilo para a vida dela, você vê uma mudança de comportamento exponencial. Qual a garantia do meu casamento restaurado, irmãos? Você está perguntando para a pessoa errada. Eu não sei o tempo que Deus determinou sobre a sua vida. Eu não sei se cumpre os requisitos para Deus restaurar. Eu não sei quais as alianças e os pactos que você tem para ser destruído, mas vamos combinar que a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então, até o deixar ir, você precisa ter o entendimento do que é, porque senão não faz o menor sentido para você e você não vai deixar. A pessoa aí, você vai achar sempre que tá tudo bem você colocar a mão. É a pessoa que está fazendo dieta e o nutricionista falou assim: olha, você chegou lá na nutricionista e falou assim: eu quero perder 10 quilos em um mês. Aí a nutricionista falou assim: ok, é possível, mas vai ter que ser uma dieta com exercício extremamente restritivo. Nem o chocolatinho quadradinho você não pode. Aí você fala para a nutricionista: bora, fala aí o que eu tenho que fazer. Aí, se a mulher chegou naquele período em que a gente vai ter o nosso ciclo, a gente começa a sentir que a gente precisa de um chocolatinho para acalmar. Você fala, não, só hoje não tem problema. Uai, você quer um resultado rápido com menos esforço possível, porque você se comprometeu que você ia dar o esforço total. E você quer dar o mínimo esforço possível, ou seja, quando sentir essa vontade incontrolável, eu vou lá e como. E tá tudo bem, a nutricionista não viu. A nutricionista não viu você comendo, mas ela tá vendo o resultado no teu corpo. Então, a gente primeiro precisa ser realista e se conhecer. E a gente só vai se conhecer quando a gente aprender mais.
É por isso que você chegou até aqui, aonde você está, da sua vida. O que você tem de conhecimento te trouxe até aqui. Para você passar para o seguinte nível, você precisa aprender mais. Então, aprender mais é te dar uma bomba de reduzir o tempo de sofrimento, talvez, não de restauração de casamento. Então, ou seja, a gente precisa, se eu quero pouco esforço para perder 10 quilos, eu vou falar para a nutricionista, ó, doutora, eu vou ser bem realista, eu não quero muito esforço, não. Eu quero perder 1 quilo por mês. Então, a nutricionista fala assim, então vamos fazer um processo de 10 meses. Processo de 10 meses. Olha, doutora, eu quero fazer menos esforço ainda, porque até 1 quilo está muito esforço. Então, a nutricionista fala assim, então vamos fazer um processo que vai durar 20 meses, meio quilo por mês. Doutora, eu estou consciente e vou pagar o preço para perder os 10 quilos em 30 dias. Então, eu vou dar o maior esforço possível. É isso. Deus abençoe muito a vida de vocês, a família, o casamento, restaurando sua vida, restaurando os princípios e valores em você, abençoando a sua vida em todas as áreas, te dando condições, inclusive, para acessar conhecimento. Você está falando isso para você vender seus cursos. Não, irmão, você pode fazer com outra pessoa que para você tenha mais credibilidade, que para você seja melhor. Isso não vai influenciar que eu vou continuar gravando ensinamentos, que eu vou continuar dando os cursos para quem quer, que eu vou continuar trazendo conteúdo para o canal. Não vou mesmo. E faço isso de coração. Que Deus abençoe muito a vida, a família e o casamento de vocês. Um beijo. Muito obrigada.